Oi, eu sou a Jéssica, sou professora de macramê na Imani e hoje eu vou te ensinar como customizar suas peças de roupa com macramê. Essa ideia veio depois que eu comprei um macaquinho Tomara que Caia, que apesar dele ter aquela parte de borrachinha na parte de cima, eu não me senti segura com ele, eu tenho certeza que a minha filha ia puxar minha roupa e ela ia cair. Então, na hora que eu experimentei, eu já estava pensando em devolver. Mas aí eu lembrei que uma aluna tinha me mandado um vestido que tinha só a parte de cima feito de macramê, maravilhoso. E um dia eu quero trazer essa ideia aqui para vocês também. Mas dentro desse mesmo site eu busquei por macramê e vi que tinham outras peças onde só a alça era de macramê. E aí eu pensei, é o momento perfeito de resolver o problema do meu manequim, aplicar essa ideia e ensinar para vocês uma coisa nova. Então hoje você vai ver como é fácil criar uma alça de macramê para você poder tornar a sua peça de roupa uma peça exclusiva. Para criar essa alça, eu escolhi aqui utilizar um cordão de algodão trançado, sem alma, ó, sem enchimento. E esse daqui é um cordão mais grossinho. Esse é o cordão A18 da marca Aliança. Ele tem cerca de 7 a 8 milímetros aqui de espessura. E esse é o mesmo fio que eu utilizei na minha versão ali da bolsa Prada, uma aula que fez parte do nosso último evento ali da Black e agora tá salva disponível em todos os planos do clube. Então, se você quiser aprender a fazer a bolsa da Prada, entre no clube e aproveite enquanto ela ainda está disponível para todos os planos. E, gente, um rolo desse vem com 40 metros. Eu não utilizei tudo para fazer a bolsa, olha o tanto aqui que sobrou. E como eu já tenho esse fio aqui, eu vou aproveitar para utilizar para essa alça, porque eu acho que com essa textura eu vou criar um efeito lindo que super vai combinar ali com a minha roupa. Se você não tiver esse fio em casa, você pode utilizar um outro cordão de algodão e pode ser até um cordão de algodão com alma, desde que ele seja mais fino, tá? Do que esse outro. Então, pega aí um cordão de algodão com alma de 4 ou 5 milímetros. Esse daqui é o de 4 da marca Burro Cordões. E também dá para utilizar aí fio náutico, um cordão agulhado, só que o nozinho vai ficar bem menor. Então, eu quis esse fio mais grosso justamente para dar mais evidência para o nó. E para começar a produzir, eu vou cortar aqui um fio com 2 metros. A gente vai utilizar um fio de 2 metros para uma alça e depois você corta o segundo fio para a segunda alça. Esse fio de 2 metros eu vou juntar as duas pontinhas, vou dobrar ele ao meio, então cada ponta vai ficar aqui com 1 metro. E vou apoiar essa dobra aqui na minha prancheta só para segurar o fio. Você pode prender na mesa com uma fita adesiva também. O nó que a gente vai utilizar na alça é o nó cruz e ele é super fácil de fazer. A gente pega aqui a primeira pontinha da esquerda e cria um desenho de um S. Quando a gente for criar a primeira volta do S, a gente pega esse fio e passa por cima do outro. Então, ó, vou começar o meu S a partir daqui. A gente faz a letra S assim, né? Criando uma curvinha para um lado e uma curvinha para o outro. Então, ó, eu vou criar a curvinha para um lado, por cima desse fio da direita. E na hora de criar a curvinha para o outro, eu vou jogar o fio para trás. Então, ó, ele vai passar por cima desse fio só nesse momento. Então, fiz a primeira curvinha do S, depois termino com a pontinha para o lado de cá, saindo por trás desse fio aqui da direita. Então, ó, crio esse S aqui, essa cobrinha com o fio da esquerda, passando por cima só na primeira volta, por cima do fio da direita, e pronto. Fiz esse movimento, agora com esse outro fio que ficou paradinho, o fio da direita, eu vou criar uma volta para abraçar esse S e conseguir finalizar o meu nó. Então, esse fio aqui agora, ele vai lá por trás da volta do S, ele vai sair aqui por cima. Então, vou jogar ele por trás de todo o S. Olha, ele sai aqui por cima, esse fio aqui fez a volta lá atrás. E agora, eu vou puxar ele aqui pela frente. E ele vai entrar nessa última voltinha aqui do S, nessa última curva. Então, agora ele vem pela frente e insiro ele aqui por dentro dessa volta. Puxo todo o fio e pronto, gente. Esse daqui é o nó, só falta apertar. Eu vou ajustando, seguindo aqui o caminho do S, ó,
e vou puxando um fio de cada vez. Então, primeiro ajusto o fio que fez o S, puxando sempre na direção que ele vem aqui de cima até chegar aqui embaixo, e depois aperto o outro. Ó, esse fiozinho aqui veio pra cá, fez a volta lá atrás, veio por aqui por cima, então aperto aqui e depois puxo ele pra baixo. Pronto, olha só. O desenho forma esse quadradinho. E eu já utilizei, gente, esse nó aqui em várias peças. Eu já fiz uma bolsa para celular, bolsa Atena, utilizando só esse nó. Já fiz uma blusa, a blusa grid. Já fiz também um organizador, a caixa mágica, a tampa dela é com esse nó. E já fiz um segundo organizador também, que foi o cachoponinho, todo feito utilizando esse nó. Todas essas peças eu ensino lá no meu clube. Se você quiser aprender mais, vai ter o link aqui embaixo desse vídeo. E aí, gente, na hora de apertar, ó, a gente vai realmente deixar um espaço sobrando aqui para cima. Depois, essa sobra, a gente vai prender ali direto na roupa. Pode ser costurando, pode ser colando, eu vou mostrar isso para vocês no final. Então aqui em cima precisa sobrar um pouquinho para a gente poder prender na roupa. Eu tô deixando uma sobra aqui de mais ou menos 5 centímetros. E agora eu vou seguir repetindo esse nó várias vezes até chegar no comprimento que eu quero para minha alça. Então, bora lá produzir o nozinho de novo. Pego a pontinha da esquerda, vou criar o S jogando a primeira volta, ó, por cima do fio da direita. E depois eu termino o S passando por trás. Então, ó, criei essa voltinha. Agora movimento esse fio que ficou parado, vou jogar ele lá atrás. Sai ali por cima, puxo ele aqui para frente do nó e por dentro dessa volta de baixo. Completei mais um nó, vou apertando. Na hora de apertar, vou deixar um espaçamento entre esse nó e o primeiro. Eu vou sempre espaçando os nozinhos. Se eu quisesse deixar um nó próximo do outro, coladinho, eu poderia também, mas eu precisaria ter cortado ali um comprimento de fio maior. Completei o segundo nó, tô deixando um espaço de mais ou menos uns 4 a 5 centímetros. E agora, gente, só seguir repetindo. Faz a mesma coisa de novo, cria o S, passa primeiro por cima e depois cria a voltinha por trás. Faz a volta com outro fio, aperta e ajusta o espaçamento. Completei aqui 8 nós, só que mais importante do que a quantidade de nós é o comprimento aqui dessa tira. Você pode fazer até uma quantidade diferente de nós, principalmente se você estiver utilizando um fio mais fino, você pode produzir mais nós, mas o importante aqui para mim, ó, foi chegar em uma tira de pelo menos 35 centímetros. Então, isso daqui é o comprimento que eu quero para minha alça. Eu ainda posso deixar um pouquinho mais sobrando aqui nas pontas na hora de prender ali na peça. E considerar também que ela, ó, pode esticar. Então, o comprimento e a quantidade de nós você pode adaptar e depois é só repetir a mesma coisa, criando uma segunda alça. Se tiver sobrado muito do seu fio, você pode descontar essas sobras na hora de produzir a segunda. E aí, para posicionar essa alça aqui na minha roupa, eu vou utilizar cola de silicone líquida. Eu adoro essa cola, já utilizei em várias roupas de macramê e ela não sai com lavagem, mas ela demora um pouquinho para secar. Então, para você ter noção do resultado final, espera um dia aí com ela secando. E o ideal mesmo, se eu fosse fazer essa peça aqui para vender, por exemplo, seria abrir a costura da peça e inserir esses fiozinhos, as pontas, né? Um pouquinho aqui, não esse comprimento todo, por dentro da costura e depois fechar, para ela ficar escondida lá por dentro da peça. Mas como é uma peça só para mim, eu vou realmente colar e aí depois eu posso fazer o reforço com costura por cima das pontinhas. Minha roupa tem essa linha aqui no centro do peito, então fica bem fácil saber onde eu vou colar. Passar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho aqui na parte de cima. Vou colar essas pontinhas aqui e vou cortar o restante. Se for sua primeira vez trabalhando com essa cola, é bem importante você segurar um pouquinho a peça aqui para ela fixar, porque ela demora bastante para secar. E o bom de não ter utilizado um cordão com alma é que, apesar dele ser grosso, ele é um fio achatado, então eu consigo apertar, ó, e ele não cria volume aqui na parte de dentro da peça. Agora, para o outro lado, sempre deixando, ó, esse lado do nozinho para fora, tá? Para aparecer ali na peça. Eu vou inserir essas pontinhas aqui por dentro.
E vou colar também, deixando um espacinho aqui a partir do nó. Terminei de colar tudo, agora eu venho aqui, corto o que sobrou. E depois de cortar, é legal passar uma colinha aqui por cima também para selar essas pontas. Aí você passa só um pouquinho e depois vem aqui com o dedo ou com o pincel espalhando, para esse fio não ir abrir. E antes de você utilizar essa cola, se o fio que você for usar não for um fio cru ou claro como esse daqui, testa antes para ver se a cola não vai manchar. É legal testar também um pouquinho na peça de roupa antes de colar tudo. E aí depois só esperar secar. Lembrando que se você não se sentir segura com a cola, passa aqui uma costura por cima. E aí você pode fazer isso à mão ou passar direto na máquina. E se você quiser esconder essas pontinhas sem abrir a peça, você pode também costurar um pedaço de tecido aqui por cima. Ou se você tiver uma outra ideia, uma outra sugestão, coloca aqui nos comentários. Gente, e o resultado, ó, ficou assim. Ficou muito mais confortável de utilizar o macaquinho com essa alça, eu me sinto muito mais segura. Sem contar que ficou uma peça super diferenciada e foi muito fácil, muito rápido e muito barato de fazer também. Então espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para continuar aprendendo comigo. E se você é iniciante no macramê e quer ter uma base mais sólida, confere aqui na descrição desse vídeo para você poder entrar na lista de espera do curso Macramê do Zero, que vai abrir em breve. É um curso pensado para pessoas que querem iniciar no macramê, querem aprender a escolher o material certo, aprender os nozinhos, aprender a calcular os fios e começar a criar suas primeiras peças. Então, se você quer trilhar esse caminho, clica no link aqui embaixo, entra na lista de espera e até o próximo vídeo.